Eu estava dirigindo sozinho, voltando da casa de um amigo. Ele morava bem longe, numa casa super isolada, e a viagem até minha casa levava cerca de 1 hora. Já era por volta de 1 ou 2 da manhã. Não lembro exatamente, mas eu estava exausto e quase fiquei para dormir lá. O problema é que eu teria que faltar no trabalho no dia seguinte, o que não era uma opção. Por conta do lugar onde ele morava, a maior parte do caminho era cercada por imensos campos de fazenda, sem uma viva alma por perto. Eu deixei uma música tocando para me manter acordado e só ficava encarando a estrada deserta à minha frente. Uns 20 minutos depois de ter saído, meus faróis iluminaram alguma coisa bem no meio da pista. Fui diminuindo a velocidade e pisei no freio um pouco mais forte do que precisava. Era uma mala. Uma mala de viagem, daquelas grandes, em pé, fechada, parada ali no meio da estrada. Eu fiquei olhando para ela por um tempo estranho, meio hipnotizado, porque eu estava cansado demais, se pego de surpresa com aquilo. No fim, decidi simplesmente ir pro lado contrário da pista e contornar. Eu não estava nem um pouco a fim de descer e tirar a mala do caminho ou tentar entender de onde ela veio. Era esquisito. Era. Mas eu me convenci de que devia ter caído da caçamba de algum caminhão, ou por acaso, ficou em pé daquele jeito. Segui viagem, pensando nisso por alguns minutos, mas logo acabei esquecendo. A estrada continuava deserta, só eu e o asfalto escuro. Uns 5 minutos depois, meus faróis iluminaram outra coisa na pista. Dessa vez, era um caminhão. Um caminhão parado, bem no meio da minha faixa, sem pisca-alerta, sem luz alguma. Se não fosse meu farol alto, eu teria batido direto nele. Eu parei atrás, esperei uns segundos e buzinei algumas vezes. Nada. O caminhão não se mexeu. E eu também não vi nenhum movimento dentro da cabine pelo vidro traseiro. Depois de uns 30 segundos, comecei a desviar, passando devagar ao lado dele. Foi aí que percebi que o caminhão tinha uns amassados e arranhões bem grandes na lateral. Não dava para saber se era de algum acidente recente ou se era só um daqueles caminhões velhos que nunca viram oficina. O que me deixou ainda mais desconfiado foi o fato de eu não ver ninguém lá dentro. Mesmo com a escuridão, dava para notar que não tinha ninguém sentado nem na frente, nem no banco de trás. Passei por ele, voltei para minha faixa e fui reduzindo a velocidade, olhando ao redor. Nada. Só campos vazios para todo lado. Quem estacionaria um caminhão assim, no meio do nada, e sumiria? Aquilo me deu um arrepio esquisito. Não fazia sentido nenhum. Segui viagem, mas agora completamente alerta. O cansaço tinha sumido. Eu não sabia se a mala e o caminhão tinham alguma ligação, ou se era só uma coincidência bizarra. Só que, em nenhum momento, eu vi alguém voltando para buscar a mala ou qualquer sinal de movimentação no acostamento. Eu não sabia o que pensar. Só que eu não precisei pensar muito, porque não fiz nem mais 1 quilômetro e fui obrigado a parar de novo. Tinha uma pessoa na pista, bem no meio da minha faixa. Ele estava acenando com os braços, me pedindo para parar. Pelo pouco que consegui ver com os faróis, ele parecia ter uns 40 e poucos anos. Tava bem acabado, cabelo desgrenhado, cortes e arranhões nos braços e nas mãos. A aparência geral dele era de alguém que tinha passado por algo bem ruim. Assim que meu carro parou, ele sorriu e se aproximou da janela. Ei, você viu um caminhão parado ali para trás? Ele perguntou. Eu respondi que sim. Você pode me dar uma carona até lá? Antes de responder, perguntei por que o caminhão estava ali e o que ele estava fazendo sozinho naquele lugar. Achei que eram perguntas razoáveis, dadas as circunstâncias. Ele gaguejou um pouco antes de dizer que tinha ficado sem gasolina e estava tentando ir até um posto. Só que, se ele estava indo pro posto, por que me pediu carona de volta pro caminhão? Não fazia sentido. Ele continuou falando, sem me deixar pensar muito sobre isso. Eu comecei a enrolar nas minhas respostas, tentando pensar numa desculpa para não deixar ele entrar no carro. Foi aí que, sem querer, meus olhos desviaram e viram alguma coisa no meio da plantação ao lado da estrada. Era a traseira de um carro pequeno, quase totalmente escondido no meio do mato. Só dava para ver um dos faróis traseiros refletindo a luz do meu carro. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não era nada bom. Levantei o vidro da janela devagar, e o sorriso do homem sumiu na hora. O rosto dele mudou completamente. Os olhos arregalaram. Ele começou a gritar e a bater no vidro. Eu acelerei e saí de lá o mais rápido que pude. Assim que ganhei um pouco de distância, peguei o celular e liguei para a polícia. Depois fiquei sabendo que, quando a polícia chegou, o caminhão já não estava mais lá. Mas o carro no meio da plantação, esse ainda estava.
E a cena era muito pior do que eu imaginava. Aquele carro pertencia a outra pessoa. Uma pessoa que não sobreviveu. Só que não foi um acidente. A polícia acredita que a vítima tinha parado para dar carona para um estranho. O mesmo homem que eu vi naquela noite. E essa foi a última coisa que ela fez. A mala no meio da pista, o caminhão parado, tudo provavelmente fazia parte de algum esquema para forçar os motoristas a pararem. Talvez para fingir um pedido de ajuda, talvez só para facilitar algum plano doentio. Nunca descobriram com certeza. O homem que eu vi, o mesmo que bateu no meu vidro, que queria tanto entrar no meu carro, nunca foi identificado. E eu quase fui a próxima vítima. Eu tenho 32 anos e trabalho para uma transportadora. Essa história aconteceu por volta das festas de fim de ano. As estradas até que estavam tranquilas, nada muito fora do normal para o inverno, mas dirigir nessa época sempre cansa um pouco mais. Nesse dia, ou melhor, nessa noite, tudo começou como sempre. Saí da cidade por volta das 6 da tarde para fazer uma entrega em outro estado, a umas 5 horas de distância. Por volta das 11, fiz minha primeira parada. Entrei num daqueles postos de beira de estrada, bem pequeno, só para usar o banheiro, pegar um café e talvez descansar os olhos por uns minutos. Estacionei. Fui até o prédio, fiz o que tinha que fazer e voltei pro caminhão com meu café na mão. Sentei no banco do motorista e fiquei ali, respirando um pouco, só aproveitando o silêncio. Dei uns goles no café enquanto olhava ao redor. Só tinha mais uns 2 ou 3 caminhões no pátio. No geral, parecia uma noite bem tranquila. Mas aí, enquanto eu estava ali de boa, meu olhar parou em algo nos fundos do prédio. As luzes lá eram fracas, mas dava para ver. Tinha um homem encostado na parede dos fundos, parado, e ele estava olhando diretamente na minha direção. Não dava para ver os olhos dele. Tava meio escuro, mas meu caminhão era o único estacionado daquele lado. Não tinha mais nada ali para ele olhar. Tentei ignorar. Achei que era só paranoia de cansaço. Continuei tomando meu café, mas toda vez que olhava de novo, ele ainda estava lá, olhando. Não sei explicar, mas me deu uma sensação ruim. Não consegui relaxar o suficiente para tirar um cochilo. Para piorar, começou a cair uma neve fina. Botei o café no porta-copos, liguei o caminhão e segui viagem. O café bateu e me manteve acordado. As estradas estavam completamente vazias. Por uns 30 minutos, só fui dirigindo em silêncio, olhando a neve cair, prestando atenção para não derrapar. Foi aí que, de repente, um brilho rápido apareceu no retrovisor lateral. Uma luz, mas bem fraquinha, refletindo em algo atrás da minha carreta. Olhei algumas vezes, achando que fosse algum carro vindo lá atrás, mas não tinha nada. Talvez fosse só algum refletor quebrado no asfalto. Vai saber. Segui dirigindo, agora prestando mais atenção na estrada coberta de neve. Mais ou menos uma hora depois, aconteceu de novo, aquele mesmo brilho, bem rápido no retrovisor. Só que dessa vez, eu consegui ver o que era. Tinha um carro, colado bem atrás da minha carreta, tão perto que ele ficava escondido nos pontos cegos dos espelhos. Os faróis dele estavam apagados, e só quando ele mexia um pouco pro lado é que a luz do meu caminhão refletia nos faróis dele, criando aquele brilho. Eu já tô acostumado com os malucos colando atrás de caminhão porque acham que a gente dirige devagar. Mas isso, no meio de uma nevasca, sem farol ligado, tinha alguma coisa muito errada. Fiquei desconfiado e decidi mudar de faixa, só para ver se ele fazia o mesmo. E fez. Mudou junto comigo. Voltei para minha faixa original, e dessa vez ele ficou na dele. Mas começou a diminuir a velocidade até sumir da minha vista. Não fazia ideia do que esse cara queria, mas pelo menos ele tinha sumido. Continuei dirigindo por mais umas 2 horas. Lá pelas 3 da manhã, eu já estava exausto e decidi parar num daqueles pontos de descanso improvisados. Só uma área aberta do lado da estrada. Sem banheiro, sem prédio, só espaço para 2 ou 3 caminhões no máximo. Estacionei, desliguei o motor, reclinei o banco e fechei os olhos. Dormi rápido. Caminhoneiro aprende a aproveitar cada minuto de sono, e a neve caindo lá fora ajudava no clima tranquilo. Meu plano era acordar com o nascer do sol, umas 3 horas depois. Só que acordei antes. Não sei por quê. Meus olhos foram abrindo devagar, vendo a cabine escura e as luzes fracas da estrada iluminando de leve o para-brisa. Eu estava cansado demais para pensar. Só virei o corpo, tentando achar uma posição melhor. E foi aí que eu vi. Bem do lado da minha janela, colado no vidro, tinha um rosto. Olhos arregalados, esbugalhados de um jeito que parecia errado.
Um olhar fixo, frio e vazio, direto para mim. Quase caí do banco. Meu coração disparou, mas o cara nem se mexeu. Só continuou me encarando com aqueles olhos assustadores. Depois de uns segundos que pareceram uma eternidade, ele desceu da cabine e tentou abrir a porta. Graças a Deus, ela estava trancada. Eu ouvi os passos dele correndo pela neve, desaparecendo na escuridão. Peguei o rádio e chamei ajuda. Pouco tempo depois, um carro saiu de trás do meu caminhão. Era o mesmo carro de antes, o mesmo que me seguiu na estrada. Quando a polícia chegou, dei a descrição do cara e contei tudo o que tinha acontecido naquela noite. Foi só então que lembrei do homem parado nos fundos do posto de gasolina. Pode ter sido o mesmo cara o tempo todo, mas o pior é que eu nunca descobri quem era ele, nem o que queria. Só sei que ele me seguiu por horas, esperou eu dormir e tentou entrar no meu caminhão no meio da noite. O que ele teria feito se conseguisse? Eu não quero nem imaginar. Eu tinha 16 anos na época. Fazia uns 6 meses que eu tinha conseguido meu primeiro emprego numa pizzaria da cidade, e nesse tempo consegui juntar grana suficiente para comprar meu primeiro carro. Nada demais, só um carro velho e barato, mas era meu. Eu odiava depender dos outros para me levar para os lugares. Além disso, queria muito começar a fazer entregas em vez de ficar preso dentro da loja. Era uma noite comum, numa terça ou quarta-feira. Entrei depois da escola, por volta das 5 da tarde, e ficaria até 10h30 da noite. As primeiras horas foram agitadas, bastante entrega saindo, mas depois das 8, tudo deu uma acalmada estranha. Ficamos quase uma hora sem pedidos até que, às 9 em ponto, chegou um pedido online, 2 pizzas médias, nada demais. Peguei as pizzas e fui para a estrada. A cidade estava tranquila, só alguns poucos carros aqui e ali. Mas, quando eu estava chegando perto do bairro da entrega, reparei num carro saindo de uma rua lateral e entrando logo atrás de mim. Estranhei um pouco porque a rua estava praticamente deserta. Se eles quisessem ultrapassar, dava tranquilo, mas eles ficaram grudados ali, me seguindo de perto. Na hora, não dei muita bola. Tinha 16 anos, era meio desligado, não via maldade em nada. Só que eles continuaram colados por uns bons 5 minutos. Quando virei na rua do bairro, dei uma olhada no retrovisor. Uns segundos depois, os faróis deles apareceram dobrando a mesma esquina. Já achei meio estranho. Aquele bairro era pequeno, só algumas casas espalhadas no meio das árvores. Não era um lugar onde muita gente passava por acaso. Fui seguindo pela rua estreita, com as casas espaçadas, algumas bem perto da estrada, outras com entradas longas e escuras. Eu só queria entregar as pizzas e ir embora. Finalmente, meus faróis iluminaram a caixa de correio com o número certo. Virei na entrada da casa e, mais uma vez, olhei pelo retrovisor. O carro passou direto pela minha entrada e seguiu rua abaixo. Senti um alívio imediato, me sentindo até bobo por ter ficado tão tenso. Dirigi até o final da entrada, que não era muito longa, uns 60 metros talvez. Peguei as pizzas, saí do carro e fui até a porta. Bati algumas vezes, mas ninguém atendeu. A luz da varanda estava acesa, mas a casa estava escura por dentro. Bati de novo. Depois de uns 30 segundos, vi uma luz acender dentro da casa. Logo depois, uma mulher abriu a porta. Ela parecia ter uns 30 e poucos anos. Estava de camisola e tinha aquele olhar de quem acabou de acordar e não entende nada. De cara, algo me pareceu errado. Tem uma entrega de pizzas para esse endereço. Falei, lendo o endereço completo para ela. A mulher franziu a testa, irritada. Eu não pedi pizza nenhuma. Tava dormindo. Ela resmungou. Ficou claro que tinha algum engano. Pedi desculpas e voltei pro carro, meio distraído, pensando em como aquele pedido podia ter ido parar no lugar errado. Caminhei olhando pro chão, perdido nos pensamentos, mas quando levantei a cabeça, senti um frio percorrer minha espinha. Atrás do meu carro, bloqueando completamente a saída da entrada, estava aquele mesmo carro que me seguiu. Os faróis estavam apagados, mas dava para ver a fumaça saindo do escapamento. O motor ainda estava ligado. Meu estômago afundou. Quem eram esses caras? Eles moravam ali? Ou aquilo tinha alguma coisa a ver com o pedido? Tudo parecia errado demais. Continuei andando, tentando não demonstrar que estava assustado. Cheguei no carro, joguei as pizzas no banco do passageiro e liguei o motor, esperando que o carro atrás de mim desse espaço. Mas ele não se mexeu. Tentei avançar um pouco e virar o carro, torcendo para eles entenderem que eu queria sair. Nada. Eles continuaram parados, bloqueando a saída. Por uns 30 segundos ficamos assim. Eu dentro do carro,
encarando aquele carro parado na minha frente. Ninguém descia, ninguém dizia nada. E foi nesse silêncio que tudo ficou claro. Isso não era coincidência. O pânico começou a subir. Meu coração martelava no peito. Minha respiração ficou curta. E então, as portas do carro dele se abriram. 4 caras saíram, todos de moletom com capuz e boné, os rostos cobertos pelas sombras. Um deles tinha uma das mãos enfiadas no bolso do casaco, como se segurasse alguma coisa. Arma. Faca. Não esperei para descobrir. Eles começaram a correr na minha direção. Meu instinto gritou mais alto. Pisei no acelerador e tentei desviar, passando pelo lado do carro deles. Mas a entrada era estreita demais. As rodas saíram da pista e o carro derrapou na terra molhada, batendo de leve numa árvore. Não foi forte, nem airbag abriu, mas o carro não estava preso. Mesmo assim, eu não arrisquei. Abri a porta e saí correndo para o meio das árvores. Atrás de mim, ouvi passos e gritos. Pelo menos um deles veio correndo atrás de mim, enquanto os outros gritavam entre si. Corri sem olhar para trás, me enfiando no mato até o som dele sumir. Me escondi no meio das árvores e chamei o 911. Quando os policiais chegaram, os homens, o carro deles e até meu próprio carro tinham sumido. Nunca mais vi meu carro. Ele simplesmente desapareceu. Os policiais disseram que o mais provável é que aqueles caras tenham usado um endereço aleatório para chamar uma entrega, só para atrair alguém até lá. No caso, eu. A ideia era me encurralar. O que eles iam fazer comigo depois, eu não sei. Prefiro nem pensar. Mas uma coisa eu sei. Aquela noite eu dei muita sorte. Se eu não tivesse corrido, talvez não estivesse aqui para contar essa história.